Rasta, esse é o canal Barrute, seja bem-vindo, eu sou a Veloso e vou falar do Bahia, claro, o Bahia que joga hoje, mais conhecido como domingo, 18h15, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais conhecido como o primeiro jogo da segunda fase. O Bahia, que tem um jogo a menos, assim como o Botafogo, vai encarar um duelo mais ou menos mata-mata. Quem morrer encara a zona de rebaixamento, Rasta. Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo. O Glorioso vai a Salvador encontrar o Tricolor de Aço e esperemos que o resultado seja o mesmo do jogo fora de casa. Bahia, que já venceu o Botafogo fora de casa, encontrou um Botafogo frágil, mas ainda assim é um time que deve dar muito mais trabalho ao Bahia do que o Melgar, que o Bahia encarou na última quinta-feira, que só viu o Bahia jogar. O Bahia vai repetir o mesmo time? Espero que não. Tem uma única peça, duas peças que a gente precisa observar no elenco do Bahia. O primeiro e o prioritário é o senhor Elber. Elber não pode começar esse jogo porque o Elber está de saída e há muito tempo que o Elber está de saída. Muito antes de ele anunciar oficialmente, o Elber já vinha mostrando que ele não tem mais disposição para jogar no Bahia. O que ele apresentou no último jogo é suficiente para a gente dizer que ele não tem mais condições de ajudar o Bahia. E não quer também. Na minha opinião, o Bahia deve colocar o Marco Antônio naquela posição. Eu não colocaria o Rodriguinho, não. Eu colocaria o Marco Antônio. O Marco Antônio naquela posição, acredito que vai dar mais resultado do que o senhor Rodriguinho, que eu acredito que seja mais um falso 9 que fique mais centralizado junto com o Gilberto. Mas aí isso provavelmente vai implicar na retirada do Danielzinho do campo e isso eu não quero, eu acredito que nenhum torcedor quer e o Mano Menezes já meio que deixou claro de que isso não irá acontecer. E por que eu não colocaria o Clayson? Eu já não acho muito o futebol do Clayson um futebol aproveitável. É um futebol que de vez em quando aparece, mas depois logo some. Faz uma participação especial e depois some. O outro ponto é na lateral direita. Nós temos o Nino Paraíba e o Nino Paraíba, eu já falei aqui várias vezes que é um jogador que deixa muito a desejar. Não comprometeu no jogo contra o Melgar porque era um jogo onde o time peruano só veio assistir. Mas um time com um pouco mais de qualidade, como a gente viu contra o Santos, o Soteldo fez o que quis naquela lateral direita. O Hernando continua machucado e com isso a gente teria a opção do Edson. Mas por que também eu não escolheria o Edson? Porque eu acho que jogador que está jogando num time que está num momento crítico, eu acho que ele tem que ter um pouco de consciência de que o clube precisa dele mais do que ele precisa do clube. Aliás, é uma troca lá ele, mas nesse momento o Sport Clube Bahia precisa dos seus atletas 100%, porque queira ou não queira está disputando 2 certames e uma perda será um prejuízo muito grande. Eu colocaria o Edson, mas por conta da palhaçada que ele mais o Clayson fez aí depois do jogo do Santos. E eu penso que o Bahia deve puni-lo, eu penso que o Bahia deve chamar a atenção, deve expor esses atletas. E se o Bahia passar a mão na cabeça desses caras, se outro atleta fizer a mesma coisa, o Bahia não tem moral, não tem nenhuma moral para puni-lo, porque os 2 primeiros ele não puniu. Por que agora, lá na frente, se algum outro jogador fizer uma aglomeração, o Bahia vai punir também? Não tem lógica, não tem coerência. É tratar alguns como filhos e outros como afilhados. Não tem como. Não tem como, Rasta. Mas enfim, eu espero para ver o que é que vai acontecer com esses atletas. O Matheus Bahia também está nesse meio. O Bahia que pode ter dado a sorte de ter encontrado um atacante de beirada. A gente ainda não pode dizer que encontrou, porque ainda tem muita coisa pela frente. E o Melgar, como eu falei, mais uma vez eu falo, não é parâmetro para a gente dizer que um jogador está bem ou um jogador está ruim. O fato é que o Fecim caiu no colo do Bahia, é um atacante, é um atleta do Corinthians, que está por empréstimo e termina o empréstimo agora, mas como o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, falou, tem uma multa baixa, 2 milhões. E se o Bahia quiser, tem prioridade de compra,
o Bahia pode adquirir 40% desse atleta, que eu acho que se ele continuar mostrando o que vem mostrando, vale a pena investir esse dinheiro sim. O Bahia que já tem esse dinheiro dada a classificação da Sul-Americana. Mais do que 2 milhões. Então, sim, poderia investir nesse atleta sim, se ele continuar mostrando o que vem mostrando, não só no jogo do Melgar, mas outros jogos ele já mostrou isso. Agora, o que a gente não pode de jeito nenhum é sacar o Daniel para colocar o Rodriguinho nesse time. De jeito nenhum. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu deixaria o Rodriguinho no banco, entrando no momento que o Daniel não apresentar um bom futebol. Como já aconteceu, o Daniel já entrou e não apresentou um bom futebol. E é nesse momento que a gente coloca o Rodriguinho. Colocar o Rodriguinho de beirada vai resolver? Podemos testar. Eu nesse jogo colocaria o Marco Antônio no lugar do Elber. Mas se porventura o Marco Antônio não vinha apresentando nos treinamentos algo a se aproveitar, poderia colocar o Rodriguinho para testar. Não sei como é que vai ser o Rodriguinho ali trabalhando naquela beirada do campo. Não sei, eu ainda não vi o Rodriguinho jogar assim, mas pode ser uma opção. Colocá-lo ele mais junto de Gilberto e deixar o Fecim mais aberto poderia também ser uma opção. Mas aí ia sobrecarregar o Juninho Capixaba. Então o Daniel ia ter que se deslocar um pouco para aquele beirada do campo para poder fazer aquele mano a mano junto com o Juninho Capixaba, que enganaram ele dizendo que ele é cobrador de bola parada, que toda falta que ele cobra é um Deus nos acuda. Pelo amor de Deus, Juninho Capixaba. O Bahia, que na zaga jogou sem o Anderson Martins, ou seja, o jogo do Santos mostrou que o Anderson Martins ainda está meio atordoado. Foi jogado no olho do furacão e saiu dando pontapé para tudo quanto foi lado. Não tomou um cartão vermelho, não sei nem porquê. Começou no banco contra o time do Melgar, não sei se será opção para esse jogo contra o Botafogo. Se for, Lucas Fonseca será banco e Juninho continuará como titular. Isso porque o Bahia ainda não tem um zagueiro para colocar no lugar do Juninho. Quem seria esse zagueiro, Rasta? É uma das contratações que o presidente do Bahia está devendo, inclusive. Mas vamos esperar que nesse jogo de 6 pontos, o Bahia saia vencedor. O Botafogo tem um jogo a menos também, assim como o Bahia. Ambos estão com 18 partidas no campeonato. Esta será a 20ª rodada, a primeira rodada do segundo turno, e o Bahia precisa urgentemente de um triunfo para não ir para a degola. Porque dos 4 times que ocupam a zona de rebaixamento, 3 têm 19 pontos. Bragantino, Atlético Paranaense ganhou do Fortaleza e o Coritiba. Ambos com 19 jogos, mas um insucesso nesse jogo pode custar o Bahia entrar na zona de rebaixamento. O Bahia não pode se dar o luxo de ter um insucesso contra a equipe do Botafogo. E insucesso eu falo um empate, por exemplo. Um empate seria um insucesso contra a equipe do Botafogo. Por quê? A equipe do Botafogo não é uma equipe forte. A equipe do Botafogo vem mostrando que é uma equipe fraca. E só não está na zona de rebaixamento por conta dos 11 empates que eles conseguiram ao longo de seus 18 jogos que participou neste Brasileirão. Portanto, é o time do empate. O Bahia não pode de jeito nenhum empatar com essa equipe dentro da Fonte Nova. Será o segundo jogo do Bahia na Fonte Nova depois da volta do futebol na pandemia. O Bahia reestreou com um pé direito, mas foi contra uma equipe que eu digo que não é parâmetro para dizer que o Bahia está numa retomada. Acho que o jogo de hoje, às 18h15, será o parâmetro para a gente dizer o Bahia entrou numa retomada. Mas temos que assistir para ver. Espero que o Mano Menezes não faça uma cagada de botar mais uma vez, de ficar trocando o jogador naquela filosofia de que temos que rodar o jogador porque é cansado, porque tá cansado. Tudo bem que teve apenas 2 dias para treinar. 2 dias, o jogo foi quinta, o Bahia só teve praticamente metade de sexta, sábado para treinar e hoje é jogo. Mas ficam 10 dias treinando às vezes e entra em campo e faz merda.
Então, vamos mudar isso, vamos mudar essa filosofia. Jogador de futebol é preparado para isso. São atletas, devem estar acostumados com essa rotina. Eles trabalham uma temporada inteira para encarar esse tipo de situação. Vamos supor que se o Bahia tivesse hoje classificado na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E aí? 3 competições ao mesmo tempo, ia fazer o quê? Ia pegar o time feminino para colocar, para poder rodar o time? Não tem lógica, eles são preparados para isso e devem estar treinando e se ocupando especificamente para isso, e não para aglomeraçãozinha particular, porque eles ganham muito bem para isso, muito bem para isso. Então, se eles não querem essa vida, que eles vão buscar outro tipo de profissão na vida e deixa o futebol para quem quer, para quem ama, para quem gosta. É isso aí, Rasta. Esperemos que no pós-jogo nós possamos falar de coisas, de novidades, porque neste ano de 2020, os vídeos que eu faço, na sua maioria, é de um sucesso do Bahia. Bora Bahia! Bora Barruts! Veloso fui!